Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática nono ano do ensino fundamental. E a gente está trabalhando, iniciamos isso na nossa última aula, conteúdo bem bacana, bem próprio do nosso cotidiano e tem uma aplicação assim, várias na realidade, no nosso dia a dia, professor, no cotidiano mesmo. Então, nesse conteúdo, você pode dizer assim, onde é que eu uso isso na minha vida? Esse toda hora, professor. Desde o momento que eu preciso realizar alguma transação mercantil, professor. Desde o momento que eu preciso avaliar um desconto, se eu estou no lucro, se eu estou no prejuízo, se algo aumentou, se algo diminuiu. A gente está em ano de eleição, cara, toda hora chega informação para a gente nas redes sociais, tantos por cento de intenção de voto para candidato A, tantos por cento de intenção de voto para candidato B. Fora que em meio a todas essas pesquisas, tem as famosas fake news, não é? Mas se eu entendo da estatística um pouquinho, e eu puxo essa estatística no âmbito do cálculo, professor, eu sei fazer um cálculo percentual de forma correta, tem como a gente aferir de cara em muitas dessas situações, e muitas dessas informações que chegam para a gente tem como ter uma noção. Cara, isso aqui está surreal. Isso aqui está fugindo um pouquinho da realidade. Eu acho que essa porcentagem aqui, ela não foi calculada de forma correta, não. Despertar o teu senso crítico como um todo. Desde aquela relação mais simples, desde o cálculo básico da porcentagem de um número, a interpretação de situações que envolvem o cálculo dessa porcentagem. Estão lembrados do que já foi apresentado? Quais foram os processos que a gente tem uma gama aqui, professor, de possibilidades para o cálculo da porcentagem? Você já escolheu qual que é o processo mais adequado? Professor, tem um processo melhor? O aluno diz assim para ele, qual que é o melhor? Não tem. Vai depender da situação, problema, vai depender de como os valores se apresentam. Aí sim, cada caso é um caso. Mas a gente vai treinar, vai recordar os principais processos que nós apresentamos na aula passada para a gente estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Meu bom dia, São Francisco do Piauí, sejam bem-vindos. Estou aqui acompanhando vocês pelo chat. Marcos Vinícius, grande Gabriel, Josenilda também, a desde cedinho também acompanhando as nossas aulas. Sejam todos bem-vindos. Vem cá comigo, vamos dar continuidade. Tá aí, professor, matemática financeira. Será que eu uso no meu dia a dia? Usa, professor. A gente usa a matemática financeira dentro do nosso cotidiano, na grande maioria das vezes, em situações, problemas que envolvem, professor, um aumento, um desconto, um lucro, um prejuízo, professor. Ou seja, é algo que está realmente presente no meu dia a dia. Então, fica até mais fácil a associação do conteúdo, professor, por conta da minha aplicação diária. Eu vou precisar deste conteúdo na minha vida direta. Então, o que a gente começou colocando para vocês? Tipo, orientando na realidade. Nós apresentamos 3 caminhos para você resolver situações, problemas que envolvem a porcentagem. Para qualquer tipo de situação, problema. Situações, problemas que envolvem aumento. Situações, problemas que envolvem desconto, que envolvem lucro, que envolvem prejuízo. Então, foi processo fracionário, regra de 3 e essa regrinha prática que está na telinha de vocês. Qual foi a orientação? Que você tente desenvolver qualquer cálculo percentual, de cabeça. Se você não conseguir desenvolver de cabeça o cálculo, o pessoal pensa, eu não sou muito bom de cálculo de cabeça, mas por esse processo você consegue. Treinando, então, algumas atividades, você fica top das galáxias. Cara, vamos lá. Se eu não conseguir, veja bem, se eu não conseguir fazer assim, por esse processo prático, o cálculo da porcentagem de um número, aí eu recorro ao processo fracionário ou a nossa famosa regra de 3. Deixa eu lembrar como é que funciona o processo prático. Queridos, para calcular qualquer porcentagem de qualquer número, eu só preciso que vocês aprendam a calcular 10% desse número e 1%. O resto é o resto.
o resto é consequência. Não vai te preocupar com as outras porcentagens, não. Só com essas duas. Professor, mas cada porcentagem tem uma regra? Não, a regra é só para essas duas porcentagens que nós apelidamos carinhosamente de regrinha dos pulinhos, que eu até brinco com vocês. Dá teus pulos, menino, te vira, dá teus pulos. Mas esses pulinhos são bem tranquilos. Então eu quero que vocês recordem para quem estava na aula passada e para quem não estava, preste atenção e aprenda. O chat está aí disponível para vocês irem digitando, esclarecendo as dúvidas de vocês. Eu quero que vocês entendam que para calcular 10% de qualquer valor, basta apenas que você dê um pulo. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que você vai dar um pulinho com a tua vírgula para a esquerda, para tu estar achando 10%. Se você der 2 pulinhos com a vírgula do número para a esquerda, nós estaremos achando 1% desse valor. O valor que eu quero que vocês analisem comigo é esse que está logo aí em cima, ó. Inventou algumas? É bacana, né, Gabriel? Se você pega o hábito de tentar desenvolver o cálculo por esse processo, quando você se depara com as situações problemas, você não vai nem querer fazer processo fracionário, você não vai nem querer fazer a regra de 3. Então, acompanha comigo. O teu trabalho é identificar a vírgula no número. Estou olhando lá, professor, estou vendo a vírgula. Estou vendo, está ali. Do lado do 1800, vírgula. O que é que eu vou fazer com aquela vírgula? Você vai dar um pulinho com essa vírgula para a esquerda, para estar achando 1% daquele 1.800. Dá um pulinho com a vírgula. Ela vai parar onde, professor? Ela vai parar bem ali, professor. Que número que vai ficar? Vai ficar 180. Hoje, professor, acabou? Acabou, gente. Espera aí, professor, devagar. Toda vez que eu quiser achar 10% de qualquer coisa, eu pego a minha canetinha, meu lápis lá, coloco em cima da vírgula e dou um pulinho com essa vírgula para a esquerda. Sempre? Sempre. Que número ficou lá, professor? Ficou 180. Então, eu já posso dizer, ó, a vírgula saiu ó, lá de trás, professor, se eu dei um pulinho, ó, dei um destaquezinho em vermelho, ficou 180. Eu já posso dizer para você que 10% de 10% de 1.800 é 180. Tá, guardou? Tá, professor. Se fosse 2.500, dou um pulinho, você imagina o 2.500, bota a imagem, imagina o valor 2.500, você imagina a vírgula, ó, o deslocamento, um pulinho. Professor, dá 250. Professor, quanto é que é 10% de 900? Você imagina lá, 900. Professor, cadê a vírgula quando eu não enxergo? Sua vírgula está sempre no final do número. Um pulinho 90. Você entendeu como é que faz? Se não, vai lá no chat para mim. E para achar 1% de 1.800? A mesma coisa, só que ao invés de nós darmos um pulinho, nós vamos dar 2. Dá 2 pulinhos com a vírgula. 1, 2, professor. Que número vai ficar quando tu deslocar a tua vírgula 2 casas decimais para a esquerda? Professor, quando o senhor der 2 pulos com a vírgula, o número que ficou foi 18. O que é que eu acabei de achar? Professor, eu acabei de achar 1% de 1.800. Então, peraí, para achar 10%, eu dou um pulo com a vírgula e vejo que número ficou, 180. 10% daquele valor, do 1.800, é 180. Se eu quiser achar 1%, eu dou 2 pulos. Professor, dei 2 pulos, ficou 18. Então, 10% é 180, 1% é 18. De boa, tranquilo. Mas, professor, e as outras porcentagens? Bote na sua cabeça. Primeira definição que nós demos para vocês de porcentagem. Toda porcentagem é um pedaço, é uma parte de algo maior. Então, eu posso entender que qualquer porcentagem que eu vier a imaginar pode ser obtida juntando partes ou subtraindo partes. Qualquer porcentagem. Ou pela soma de partes ou pela diferença. E algumas uma consequência lógica, tipo, se eu sei achar o 10%, eu já sei achar 5%. Lógica. Proporcionalidade. Como assim? 5%, analisando o 10%,
A gente entende que 5% é a metade de 10%. Então, se eu consigo usar a regra prática para achar o 10%, eu consigo concluir quanto que vale 5. Se 10% deu 180, 5% tem que ser a metade, ou seja, 5% de 1.800 seria 90. Ô, professor, beleza, entendi os 5%. E se o senhor pedisse para mim achar 20%, 30%, 15%, 2%, olha aí, outras situações. Eu vou precisar aprender novas regras? Não. Você não vai precisar aprender novas regras. Você já aprendeu que 10%, professor, é 180. Então, se você já sabe que 10% é 180, juntando partes de 10%, você consegue chegar nas demais porcentagens que a questão vier a pedir para você. Tipo, no caso, se eu sei 10%, eu já sei de cabeça quanto que é 5%. Professor, 5% tem que ser 90%, porque tem que ser a metade do 10%. Aquele 15%, como é que eu vou pensar 15%? Professor, 15%, eu posso juntar pedaços, eu posso juntar partes. Eu posso dizer que 15% é um pedaço de 10 com um pedaço de 5%. Eu já sei quanto que é 10%, que é 180. Eu já sei quanto que é 5%, que é 90. Se eu juntar o 180, que é o 10%, com o 90, que é o 5%, nós teremos o 15%. Só soma. 180 mais 90 vai dar 270. 15% de 1.800. Lembrando que todas essas porcentagens que nós estamos analisando, que nós estamos calculando, é para aquele mesmo valor de 1.800. E 20%, professor? Segue o mesmo raciocínio. 20%, eu posso dizer que é 10% juntando com 10%, ó, dois pedacinhos de 10%. Se eu já conseguir fazer de cabeça, 10% é 180. Então, 20% seria 180 mais 180, professor, 360. Lembrei até da musiquinha, 180, 180, 360. Prof, de boa. E 0,5%? Proporcionalidade. Meio, professor, é a metade de 1%. Se 1%, nós demos 2 pulinhos. Eu achei que 1% lá era 18, professor. Eu achei que 1% é 18. Se 1% é 18, 0,5% é a metade do 18. 0,5% tem que ser 9, professor. 0,5% é 9. E 2%, como é que eu acho 2%? Professor, 1% juntando com outro 1% dá 2%. Se eu conseguir achar de cabeça, porque você fez lá, 2 pulinhos, deu 18. Achei 1%. Se 1% é 18, 18 mais 18, professor, 2% vai ser 36. Você está conseguindo entender como é que você vai fazer para estar encontrando cada uma das porcentagens? Opa, tranquilo, grande Gabriel, show de bola. 11,5%. Como é que eu penso? Professor, 11,5%, eu posso dizer que é 10%, mais 1%, mais 0,5%. Aí você faz tudo de cabeça. Se não, você vai lá e pega pelo menos uma canetinha lá, pega uma folhinha de rascunho e vai fazendo as somas lá. 10% é 180. 1% é 18. Já dá 198, não é isso? Com 0,5%, que é 9, 198 mais 9, professor, vai dar exatamente R$207. E aí vai. Professor, dá para achar todas as porcentagens por esse processo? Dá. Só que alguns valores, se você tiver um valor muito grande, e principalmente que ele já vem com casas decimais diferentes, muito diferentes zero, esse processo vai dar um pouquinho mais de trabalho. Se bem que aí cabe a você escolher qual que é o processo que você julga dar mais trabalho ou menos trabalho. Mas o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês analisem as situações problemas. Em cima de cada situação problema, você verifique qual que é o processo que você julga ser o mais adequado. Tipo, esse daqui nem li a questão, mas eu já estou vendo que tem um valor lá, graninha, 48 mil ali, ó. 48 mil. Ele terminou em zeros. Quando o número termina em zeros, tudo zero, um dos processos adequados, ideais, também seria o processo fracionário.
Por quê, professor? Porque a gente corta lá os zeros do valor com os zeros do 100, que seria a representação fracionária de cada porcentagem. Vamos ler a questão, aí você escolhe. Eu fiz assim, eu fiz direto, eu fiz de cabeça. Ele diz para mim que depois de comprado, o preço de um carro 0 km sofre 20% de depreciação, desvalorização. Não é isso? Ao ano, nos 2 primeiros anos. Quer dizer que você comprou o carro novo, daqui a um ano, ao final de um ano, esse carro ele já está valendo menos. Quanto menos? 20% menos. Passa-se mais um ano, ele vai desvalorizar novamente, vai desvalorizando, desvalorizando, desvalorizando. É interessante carro, né? Ele vai desvalorizando, 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 tem hora que não está valendo nada. É quando ele fica bem velhinho, aí o cara começa a ficar mais caro do que um carro novo, eu não entendo isso. Fica, como é que chama lá? Não é clássico, não, é vintage. É os carros vintages. É mais ou menos isso. Olha a pergunta. Calcular o preço de um carro daqui a 2 anos, sabendo que hoje ele custa 48 mil. Então, eu posso fazer por etapa essa conta, eu posso fazer direto, dependendo do processo que você venha a escolher. Então, se eu tenho, deixa eu ver se aqui já é o outro, canetinha. Olha só, um monte de forma que eu tenho para fazer. Professor, o senhor pode pegar o valor desse carro, que hoje é 48 mil, professor, e o senhor verificar quanto que ele vai desvalorizar após o primeiro ano. Então, eu calcularia logo, professor, no primeiro ano, ele é 48 mil, não é isso? 48 mil, vou botar aqui. Aí ele vai ter uma queda, professor, de preço. Ele vai cair 20%. Eu vou lá, quanto que é, professor? 20% de... Quanto que é 20% de 48 mil? Professor, regra de 3? Pode ser. Processo fracionário? Pode ser. Eu acho que dá para vocês fazerem comigo de cabeça. Pensa lá, de cabeça. Como é que eu acho 10%? Professor, 10% se eu dar um pulinho com a vírgula. Se eu pegar aquele 48 mil e der um pulinho com a vírgula, o valor que vai ficar é 4.800. Então, eu sei que 10% é 4.800. Se 10% é 4.800, professor, 20% é 4.800 mais 4.800. Professor, vai dar 9.600. Isso aqui é o quanto o carro irá desvalorizar após um ano. Ele vai passar a valer quanto agora, professor? Depois que ele desvalorizar 9.600. Aí você vai subtrair, é um dos processos. Professor, ele vai ficar valendo exatamente 30... Deu quanto, Gabriel? Esse aí já é o valor final. Eu vou subtrair 48 mil. Vou lá, pego minha folhinha de rascunho. Não estou dizendo que não vai ter conta. Conta vai ter que ter, gente. Nem que seja adição ou subtração. Mas é bem melhor do que os processos multiplicativos. Subtraindo 9.600, vai ficar 0. 0 vai pedir emprestado, aqui vai ficar 4. Lá, professor, vai ficar 7. 17 menos 9. Professor, aqui vai ficar 8. Professor, o carro está valendo 38.400. Aqui eu estou fazendo passo a passo, por etapa. Tudo bem até aí? Pronto, professor. Ele quer saber quanto que o carro vai passar a custar após 2 anos. Eu sei que após um ano, o carro já está valendo 38.400. Aí o cara disse que ele vai desvalorizar de novo, professor. Vai cair o seu valor em 20%. Vou calcular novamente, professor. Vou calcular de novo, só que agora é 20% do valor atualizado dele, de 38.400, professor. De 38.400. Professor, dá para fazer pelo processo prático? Dá. Visualiza o valor. Se você não conseguir de cabeça, escreve, ó, 38400, tá aqui. A vírgula do cara tá aqui. Como é que eu pedi para vocês acharem 10%? Um pulo. Se eu der um pulinho com a vírgula, ó, olha só quanto foi que deu aqui. 3.840. 10
de 38.400 dá 3.840. Se eu sei que 10% é 3.840, 20% é o dobro desse valor, é 3.840 mais 3.840, professor. 0,816, sobe 1. 336, professor, 7.680. É 20% desse valor. Professor, eu prefiro continuar com a regra de 3, que foi que a gente colocou durante as aulas. Eu não quero que você mude a sua forma de fazer a conta. Eu quero apenas te apresentar caminhos diferentes que você pode optar estar utilizando ou não, dependendo de como os dados se apresentem. Fica a seu critério. Professor, nosso carro foi para quanto? O carro começou aqui com 48 mil, professor. O carro começou com 48 mil, desvalorizou 9.600 após um ano, passou a valer 38.400 e após o segundo ano desvalorizou mais 7.780. O carro já foi para quanto? Deixa eu ver aqui. 38.400 menos a desvalorização de 7.680, 0, 2, que vai ficar 13, professor, 4 com 3 vai dar 7, 0, teacher, o carro vai ficar em 30.720, professor. 30.720 é o valor do carro após as duas desvalorizações. 30.720 reais. Era isso que ele estava perguntando para a gente. Vou botar aqui. 30.720 reais. Bateu com a continha de vocês? Professor, olha só. Como é que eu poderia estar fazendo isso direto? Tem como? Tem. Eu poderia utilizar uma relaçãozinha de valor final. Isso, aí já é questão de aumentos e descontos sucessivos. Verdade, Gabriel, é isso mesmo. Onde eu tenho que ter o cuidado de verificar em cima de que valor eu estarei calculando cada uma dessas porcentagens. Eu não poderia simplesmente, o cara dizer que desvalorizou 20% no primeiro ano, desvalorizou 20% no segundo ano, o cara dizer para mim, olha, o teu carro vai desvalorizar 40%. Não é assim. Não é assim. Por quê? Porque eu entendo que cada ano, aquela porcentagem, ela incide em cima de um valor diferente. Então, toda a situação, te passar essa ideia, te passar esse contexto, tu tem que entender que cada porcentagem dessa, mês a mês, ano a ano, ela vai atuar, ela vai incidir em cima de valores diferentes. Então, o cálculo, caso você opte por esse processo, deve ser feito por etapas. A gente fez primeiro, professor, o cálculo de 20% em cima, a gente calculou 20% em cima do 4.800, que deu o 960. Depois nós calculamos, professor, 20% em cima do 38.400, que deu 7.680. Então, fizemos os cálculos separados, mas a ideia geral que eu quero de vocês, qual foi o processo que vocês utilizaram para estar chegando naquele 9.600, naquele 7.680? Por quê? Porque se eu não optasse em fazer pela regra prática, eu poderia fazer o cálculo, professor, pelo processo fracionário. Eu tinha aqui o 48 mil, era o valor inicial, professor, que foi apresentado, o valor do veículo, inicialmente era 48 mil reais. Aqui. Então, eu ia calcular 20% de 48 mil, eu poderia fazer pelo processo fracionário. Como é que funciona isso? Pega a porcentagem, também seria um dos processos interessantes para cá. Por quê? Porque o 48 mil termina no monte de zero, professor. Como é que funciona isso? Escreve essa porcentagem na forma de fração, o dia vezes o valorzinho, ó. Tem gente que prefere o fracionário. Corta os dois zeros, tá aí, professor.
20 vezes o 480, que foi o que sobrou. Aí, professor, o que a gente vai ter? A gente vai ter o 48 mil, tirando 9.600, que foi a minha desvalorização. O veículo, após o primeiro ano, passou a valer 38.400, professor. Agora o veículo está valendo 38.400, professor. Vou desvalorizar novamente. 20% de 38.400. Você está vendo que eu estou te apresentando dois caminhos aqui. Processo fracionário, pega a porcentagem, escreve na forma de fração. 20 sobre 100 vezes o 38.400. Corto os zeros. Por que o processo fracionário também é interessante aqui? Professor, sempre que o número terminar em 2 zeros, é mais rápido. Aí fica a critério, Gabriel, como eu estou tentando colocar aqui assim. Esse também aqui não demoraria muito não, ó, porque sobrou só 20 vezes 384. A gente não precisou. Eu acho que aqui nesse processo o que não seria ideal seria a regra de 3. Não estou dizendo que a regra de 3 é mais difícil, mas a regra de 3 ia demandar mais tempo. Eu acho que ia dar mais conta. Resumindo, ia dar mais trabalho. Professor, 20 vezes o 384 deu quanto lá? 7.680, professor. O valor lá, professor, vai ficar o 38.400 menos o 7.680, valor do veículo vai ficar em 30.720. 30.720. Dois caminhos. Poderia fazer por regra de 3? Poderia. Seria interessante? Não. Se fosse você me perguntasse, professor, se eu faria essa questão por regra de 3? Não. Eu tentaria primeiro a regra prática, se eu não conseguisse, correria para o processo fracionário. A regra de 3, sabe quando é que eu uso a regra de 3 e quando é que ela é interessante para mim não me atrapalhar? É quando ele não me dá o valor total, ele não me dá o 100% da mercadoria. Ele já me dá o valor da mercadoria já com um desconto ou já com um aumento. Nesse caso, para que não haja confusão, eu resolveria por regra de 3. Mas eu acho que eu trouxe situações, problemas para vocês estarem fazendo comigo. Segunda atividade, o mesmo raciocínio. Ele disse que um celular que custava R$800 sofreu 2 aumentos. O celular aumentou 20%, depois o celular aumentou 30%. Em seguida, professor, eu posso dizer que o celular aumentou 50%? Não. Hoje, professor, tá lá, ó. O celular aumentou 20%, depois o celular aumentou 30%. 20 com 30 dá 50%. Não aumentou 50%, não? Não. Por quê? O que a gente explicou para vocês agora há pouco? Em situações e problemas onde nós temos aumentos ou descontos percentuais seguidos um atrás do outro, a gente tem que entender que cada uma dessas porcentagens ela vai ser calculada em cima de um valor diferente. Pensa comigo. Inicialmente, o teu celular lá, da Black Friday, porque eu nunca mais vi celular nesse valor de R$800 aqui. E olhe lá, se você achar. Tem um tal, deve ser aquele da Oba Box lá. Os caras estão querendo vender um celular do tempo antigo lá, com preço absurdo. Professor, tá aqui, ó. R$800. Tô vendo lá, professor. O cara disse que vai aumentar primeiro 20%. Eu quero que você entenda que esse 20% vai ser calculado em cima desse 800. O que vai fazer com que tua mercadoria ela aumente. Então, quando você for dar o outro aumento, o aumento de 30%, eu quero que você já passe a entender que esse 30%, ele não vai ser calculado em cima do 800. Esse 30% vai ser calculado em cima de um novo valor. Valor este que já incorporou o primeiro aumento de 20%. Então, eu posso fazer por etapa? Pode não, deve. Então, eu poderia fazer por etapa nesse sentido aqui, professor. Eu vou calcular o primeiro aumento,
Eu vou calcular o primeiro aumento, professor. Vou calcular 20% de 800. Agora é contigo. Eu faria pelo processo prático. Por quê? Porque eu acho que você é capaz aí, ó, de encontrar 10% de 800, gente. Então, de acordo com o valor que te for apresentado, você tem que saber qual que seria o processo mais adequado. Esse aqui, o processo prático é melhor, professor, porque eu dou um pulinho com a vírgula ali, ó, no 800, 10% de cabeça vale 80, concorda comigo? Se 10% é 80, 20% é o dobro do 10%, ou seja, 160. O primeiro aumento é de 160. Sua mercadoria já vai para quanto, professor? A mercadoria era 800, professor. Mais os 160, que é o teu primeiro aumento, a mercadoria já está valendo R$ 960 com o primeiro aumento. Professor, e como é que eu faço agora para calcular o segundo aumento? O meu segundo aumento, professor, ele é calculado em cima do 960, não mais em cima do 800. Então, eu vou calcular novamente a porcentagem. O segundo aumento é de 30%, né, professor? Pronto. Então, eu vou calcular 30% de 900 e... Como é que você calcularia aqui? Eu também continuo pensando na regra prática. Como é que seria a regra prática aqui? Professor, de cabeça, eu consigo lhe dizer que 10% daquele 960 eu dou um pulinho com a vírgula ali, ó. Imagina você coloca o 960, uma imagem, aí, ó, na sua mente, aí, 960, imagina você colocando a canetinha, dando um pulinho. Professor, 10% é 96. Mais fácil impossível, gente. 96. Só que ele quer 30%, professor. Mas eu não sei calcular 10%? Sei. Então, 30% seriam quantas partes de 10%? 3. Então, seria 96, 96, 96. Ou, se você for bom de multiplicação, 96 vezes 3. E aqui, professor, 96, se você for pela adição, 96, 96, vai dar 180 mais 18, professor. Vai dar 198. 198 seria o nosso aumento. Pode ser, Gabriel, eu ainda não cheguei nessa parte ainda com a galerinha do nono. Eu não cheguei nessa parte aí. Essa parte que você está colocando para a gente aí no chat é a obtenção do valor final da mercadoria, já agregando numa única conta o aumento ou desconto. Mas está perfeito, é isso aí mesmo. Já vai dar o valor final da mercadoria. Estou fazendo por etapa, para o pessoal ainda entender qual que seria o caminho adequado para realizar o cálculo percentual. Professor, então quer dizer que o celular 960 com o aumento de 198, professor, esse celular já vai para quanto? Deixa eu ver se eu fiz certo. 3... Não, 198 não. 90, 90, 90. Fiz errado, eu multipliquei por 2. Desculpa. É 270. 270 com 18. 288. 96 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 27. É 288, perdão. Vou fazer de cabeça rápido. Então, 288. O celular vai para quanto? 960, 288. Fazer a mesma conta. 8, 14, sobe 1. Professor, o celular vai para R$ 1.248. Eu fiz 90, 90, 180, 6 vezes 3, 18. Era 90 vezes 3. Fazendo o cálculo rápido aqui. Por isso que tem que ter paciência, até para a realização de cálculos base mesmo. Deu certo? Vocês entenderam? Professor, eu sei fazer de um jeito diferente. Show de bola. O que eu estou colocando para vocês são as possibilidades que eu tenho para resolver esse, entre outros tipos de questão. Professor, até agora o senhor não fez nenhuma questão por regra
de 3. Essa daí, ela pode ser resolvida por regra de 3? Todas as que nós fizemos até agora poderia ser utilizada a regra de 3. Só que eu analisei os valores que foram apresentados e eu optei, não, aqui é melhor a regra prática, aqui é melhor o processo fracionário. Agora, nesse tipo aí, no exercício 3, será que vai ser processo fracionário, regra prática, ou será que a regra de 3 seria mais adequada para essa situação? Deixa eu ver aqui, professor. Determinar o preço de compra de um relógio vendido a R$10 mil com 20% de prejuízo. Aqui é que eu quero que vocês tenham cuidado. Eu sempre vou ter um valor. Não, Gabriel, não é. É esse o cuidado que eu quero que vocês tenham. Ele vai dar um valor na questão e eu vou precisar fazer o cálculo da porcentagem desse valor. Mas o que eu quero que você entenda é que esse R$10 mil, deixa eu te perguntar, é o valor original do relógio? Não é, gente. Esse R$10 mil aí, ele disse que ele comprou um relógio, foi lá na loja, comprou um relógio por um valor lá que eu não sei qual foi. Aí disse, rapaz, eu tô aperreado aqui, ó, vou vender esse relógio. Quando ele foi vender o relógio, ele vendeu o relógio por 10 mil. Ele vendeu o relógio por 10 mil. Só que esse 10 mil não é o valor, é um valor mais barato. Quanto mais barato? Ele disse para mim que vendeu, ó, professor, ficou no prejuízo. Ele comprou mais caro e teve que vender mais barato. É aquela coisa, saiu da loja, perdeu o valor. Não é isso? Ah, já tá usado. Não quero não, já tá usado. Às vezes até o que tá no mostruário tu não quer comprar, tu quer comprar embaladinho, bonitinho, né? Eu, quando eu vou comprar, que o cara só diz, ó, só tem o que tá aqui no mostruário, eu quero desconto. Não dá para dar desconto não, pois ele vai ficar empoeirado que ninguém vai comprar. Ainda jogo praga. Eu quero que me dê desconto. Mas, lógico, tá cheio de poeira, vou pagar o preço novo. Cheio de digital, o pessoal que triscou lá, eu quero novo. Então, se não tá novo, perdeu o valor, meu amigo. Teve prejuízo. Professor, então na minha situação aqui, meu Rolex, meu filho, olha, achando caro. Eu tenho 2 desses aí, só que eu não tô vendendo ainda, né? Tô pensando em comprar o terceiro. Ah, se é nada, tem Rolex que é 100 mil. E é pouquinho ouro do lado. Então, professor, como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que entender que esse... Isso, Gabriel. Aqui é a questão que eu utilizaria a regra de 3. Fica mais assim, professor, como é que eu coloco? Organizado. Faz eu entender a situação como um todo. Esse 10% aqui, desculpa, esse 10% não, esse 10 mil aqui, professor, ele não é o valor original do relógio, ele representa apenas 80% do valor. Por quê, professor? O relógio originalmente novo, ele era o 100%. Se você disse que o senhor teve um prejuízo de 20%, ele deixou de valer 100% e passou a valer 80%. Então, aqui, esse tipo, eu opto por... Tá, professor, quando é que eu devo pensar a regra de 3? Quando é que o senhor orientar usar a regra de 3? Sempre que o valor apresentado não for o 100%. Sempre que o valor apresentado, aquele 10 mil não é o 100%, ele é o 80%. Eu vou botar lá, 10 mil só representa 80% da minha mercadoria. Ele quer saber o preço de compra. Ele quer saber o preço de compra, o valor original, ou seja, ele está querendo saber o 100%, professor. Se 10 mil é 80%, quanto que é o valor original dele, professor? 100%. Aí você vai lá, ó, cruz, credo, professor, esse vezes esse vezes esse. Posso fazer as simplificações antes. Toda vez, pelo menos, pode até anotar aí, Gabriel, toda vez que a questão não me der o valor original, não me der o valor total, eu opto por regra de 3. Que é para mim não ter que fazer um processo fracionário com X. Os alunos já disseram para mim que acabam se atrapalhando. Então, vocês já entenderam a orientação? Usar a regra de 3 sempre que ele não me der o 100% da mercadoria. Tá, professor, eu vou simplificar para diminuir um pouquinho a minha conta, tá bom? Eu posso cortar aqui, professor, o 80 com 100, dá para simplificar por 20, professor. 80 dividido por 20 sobra 4.
100 dividido por 20 sobra 5. Só para diminuir um pouquinho a minha conta, mas entenda que ainda dá para simplificar mais, viu? Vai ficar x vezes 4, vai dar 4x, que é igual a 10.000 vezes 5, vai dar 50.000. Eu vou ter que o meu x é o 50.000 dividido por 4. O meu x aqui vai dar 50.000 dividido por 4, vai dar exatamente 12.500 reais. Ou seja, o valor original desse relógio, o valor que eu comprei, foi 12.500. Eu comprei o relógio por... Agora, vê se faz sentido aí. Eu comprei o relógio por 12.500. Só que quando eu fui vender, eu vendi por 10.000. Tive um prejuízo de 20%. Agora, se tu quiser fazer a prova real, aí sim, tu pega aquele 20%, tu calcula em cima do 12.500. Calcula quanto que é 20% de 12.500. Professor, dá 2.500, exatos. 2.500. Então, a gente teve um prejuízo de 2.500 fazendo com que esse relógio fosse vendido pelos 10.000. Entendeu? Prof, vamos para mais situações e problemas. Essa aqui eu acho que vocês já conseguem fazer. Com certeza. Uma loja fazia o seguinte anúncio sobre a venda de um climatizador de ar. A prazo 1.680. À vista 15.000. Se o pagamento for à vista, por quanto sai esse climatizador? Escolha. Método fracionário, regra prática, que é a regra dos pulinhos, ou regra de 3. Qual deles seria o ideal para essa questão? Tenta fazer para mim aí. Meu diretor, coloca aí 1 minutinho, que é suficiente, para eles tentarem fazer essa questão. 1 minutinho, estou aguardando aqui. Volte aí. E aí, qual foi o processo que vocês utilizaram? Lembrando que todos que vocês utilizarem vai dar o mesmo resultado. Agora, qual deles vocês utilizaram que vocês julgam ser aquele que vai dar menos conta? Porque aqui o principal é isso, ter a menor quantidade de trabalho possível. Eu penso dessa forma. Fez como? Processo prático? Particionou? Vamos ver aqui. Professor, eu pensaria assim. Ele quer o valor do climatizador à vista, não é isso? Ele diz que à vista ganha-se um desconto de 15%. Professor, eu pensaria o seguinte, eu tenho como achar isso aqui de cabeça, professor. Entendendo que 15% é um pedaço de 10% acrescido de um pedaço de 5%. Eu pensaria assim. E tentaria desenvolver toda essa situação de cabeça. Como, professor? Pega esse 1.680, 1.680. A vírgula do cara está aqui. Não tem trabalho. Isso aqui eu estou riscando, mas é para você fazer isso tudo de cabeça. Você vai dar um pulinho, professor, com essa vírgula para a esquerda. Ó. Olha, a vírgula parou aqui. Que número ficou? 168. Então, eu já sei, professor, que 10% desse valor é 168. Se eu consigo chegar no 10%, a lógica me diz que 5% tem que ser a metade do 168, professor. Metade de 168 é 84. E como é que vocês acham que nós vamos achar o 15%? Somando 10% com 5%. Ou seja, o teu 15%
é 168 mais 84, que vai dar exatamente, professor, 252. Acabei de achar o desconto, professor. Quanto que eu vou pagar à vista nesse climatizador? Professor, se eu pego o valor dele, que é de 1.680, menos o 252, que é o valor do seu desconto, e o senhor vai pagar neste climatizador exatos R$ 1.428, ou seja, o valor deste climatizador à vista, professor. Simples assim. Depois a gente vai ter como trabalhar o valor encontrar esse valor já à vista, professor, sem a necessidade da etapa de achar o desconto. Eu tenho como chegar direto no 1.428. Foi tranquila, não foi? A ideia aqui é deixar claro os caminhos que nós temos para chegar no resultado. Essa outra aqui causa uma certa confusão também a alguns alunos. Devido ao BRO que está quente, o nosso Piauizão. Pense, o preço de um split sofreu acréscimo de 20% e logo em seguida outro de 20%. Esses acréscimos correspondem a um único aumento de quantos por cento? De novo, gente, nunca em situações problemas, tá quente para aí também, né, Gabriel? Acho que tá Nordeste inteiro, região Norte, Nordeste, deve estar tudo pegando fogo, professor. A gente tá no ano do El Niño, né? E Laninha, não sei qual é dos dois. Acho que os dois se juntaram para deixar o negócio mais quente agora. Professor, olha só. Eu nunca posso juntar porcentagens quando vier porcentagens uma atrás da outra. Eu nunca posso subtrair porcentagem. Já aconteceu do aluno dizer assim para mim, ó, eu fui lá no centro, professor, fui comprar um negócio lá, aí o cara aumentou, eu fui num dia, peguei o valor, né? Aí quando eu cheguei lá, aí o cara tinha aumentado 20% a mercadoria, né? Aí quando eu cheguei lá, moça, eu vim ontem aqui, o senhor já aumentou 20%? Ele, tá bom, pois eu vou te dar um desconto de 20%. Ele aumentou 20% e deu um desconto de 20%. A minha pergunta, a mercadoria voltou a ser o que era antes? Não. Poxa, professor, não aumentou 20%, depois o senhor deu desconto de 20%? Uma coisa anula a outra, não é? Não. De novo, por que não? Porque cada uma dessas porcentagens atua e incide em cima de um valor diferente. Quando o cara deu o aumento de 20%, ele deu 20% em cima, professor, da mercadoria que ele tinha naquele dia. Quando ele já te der o desconto de 20%, esse desconto já vai incidir em cima de um valor que está com o aumento. Significa dizer, professor, que eu vou calcular o outro 20% em cima de um valor que já agregou o aumento, professor. Então, vai dar um resultado diferente. Entendeu? A mercadoria vai acabar continuando sendo um pouquinho mais caro do que o que estava antes. Mas aqui, professor, é sempre uma coisa que eu me confundo também. Ele não me deu o valor desse split. Como é que eu faço, gente? Olha só. Toda vez que ele não te der o valor da mercadoria, o que é bacana nisso? Você pode escolher o valor que você quiser. Professor, eu posso dizer que o split é R$1 e fazer a conta? Pode. Até porque a pergunta que ele faz para você é a título percentual. Ele quer que você diga quantos por cento aumentou, quantos por cento diminuiu e aí vai. Não te deu o valor da mercadoria? Professor, bota R$100, bota R$1.000. Eu posso escolher? Pode, gente. Toda questão que ele só falar de aumento ou desconto percentual e a pergunta for justamente, acha quantos por cento disso, acha quantos por cento daquilo. Escolha um valor para a tua mercadoria ou trabalhe somente com porcentagem. Como assim? Se ele não me deu o valor da minha mercadoria, não sei quanto que é, eu posso afirmar que o valor total da minha mercadoria é 100%. Aqui é o meu valor original, 100%. Não o meu valor, mas a porcentagem que representa esse valor. Aí o cara disse que te deu 2 aumentos de 20%. Então, tu vai aumentar, professor. Eu vou pegar esse 100% e eu vou ter um aumento de 20%.
Esse primeiro aumento de 20%, ele vai calcular em cima desse 100. Aí você vai lá, professor, quanto que é 20% de 100? Professor, 20% de 100, professor? É 20, professor. Só fiz dar um pulo, dá 10, dá 20. Então, tua mercadoria já vai para 120%. Olha só, com o primeiro aumento, tua mercadoria já está valendo 120% do que era. Aí, professor, agora vai aumentar 20% de novo, vai para 140%? Não, gente, justamente. Eu não vou simplesmente somar. Esse 20% eu vou calcular em cima desse 120. Eu vou calcular agora 20% de novo em cima de, 120, professor, 20% de 120. Quanto que é 20% de 120? 10% é 12, pelo processo prático. Split. Split é esse ar-condicionado, Gabriel, que a gente utiliza agora, cara. É split. O nome desse ar-condicionado que fica só na paredezinha. O ar-condicionado antigo, que a gente chama de condicionador de ar, é aquele que a gente abre um buraco na parede e fica aquela caixa de concreto para segurar ele. O split é só esse plásticozinho que fica dentro de casa e o motor fica lá fora. O motor, às vezes, retangular, parece um cilindro, mais ou menos. Isso é split, o nome disso aí. Vou comprar um split. É um ar-condicionado. Beleza? Prof, então aqui 20% de 120 dá exatamente 24%. Se era 120, a tua mercadoria foi para 144%. Agora tu só vai analisar o seguinte: teve aumento? Teve, professor. Era 100% inicialmente, depois dos dois aumentos foi para 144%. Qual foi o teu aumento único? Professor, nós tivemos um aumento único de 44% na mercadoria. Viu por que eu não posso juntar? Porque se eu simplesmente juntasse, eu estaria dizendo para você que esse split teve um aumento de 40%. Aumentou 20%, aumentou 20%. O professor aumentou 40%. Não, aumentou 44%. O primeiro 20% foi calculado em cima do valor original. O segundo 20% foi calculado em cima do valor que já incorporou o primeiro aumento. Por isso que dá essa diferença. Deu certo? Prof, terceira questão. Essa daqui, uma moto foi vendida por R$6.000, com prejuízo de 20% sobre o preço de compra. A moto havia sido comprada por quanto? Para a sua mesma questão do relógio. Essa daqui, ele me deu este valor, aí o erro comum. O cara calcular 20% em cima deste valor. Este valor aí não é o valor original. Não é o valor original. Se o cara disse que esse valor já está com prejuízo de 20%, esse valor aqui, professor, ele representa 80% da tua mercadoria. Se ele dissesse que aquele valor estava com prejuízo de 30%, ele representava 70% da tua mercadoria. Eu vou de regra de 3. Professor, eu vou dizer que os R$6.000, ele só vale 80% da minha mercadoria. Ele quer saber por quanto que a moto tinha sido comprada. Ele quer saber o valor original, ou seja, a moto originalmente foi comprada, professor, é o meu 100%. Simplifica aqui por 20, dá 4, dá 5. Faz lá o nosso cruz credo, só trocar a cor desse marca-texto. 6.000 vezes 5, 4 vezes x. Vai ficar 4x é igual a 6.000 vezes 5. 6 vezes 5 dá 30.000. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Dividido por 4. O preço dessa moto, 30.000, 7.500, 3.500, 3.750, é isso? Acho que é isso mesmo. 7.500.
Metade é 15 mil. 3 eu dividi, foi por 8 logo. Professor, olha aí o preço da moto, professor. Ela foi comprada, aqui é o meu. Ela foi comprada por R$ 7.500. Não, 3.750 eu foi dividir a mais. Eu fiz por 2, eu dividi por 2 de novo, Gabriel. Por 8, que é 30 mil por 2, daria 15 mil. 15 mil por 2 de novo, R$ 7.500 seria o valor da nossa moto. Pegou a ideia? A gente, na próxima aula, a gente já vai trazer questões mais contextualizadas para vocês. Então, cabe a você procurar método fracionário, regra prática, regra de 3. Conseguiu pegar a ideia? Meus queridos, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a participação. Valeu, grande Gabriel. Meu bom dia para você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Meu bom dia para você que está na escola nos acompanhando. No mais, bom feriado a todos. Aquele bom dia. Até a próxima aula. Tchau, galerinha.